Santa Afra e suas companheiras. Prepare-se para mergulhar em uma história de fé e redenção como nenhuma outra. Hoje, vamos descobrir a inspiradora jornada de Santa Afra, uma mulher que, mesmo nas profundezas do pecado, encontrou a luz de Cristo e tornou-se um exemplo eterno de coragem e devoção. Este vídeo revelará os detalhes emocionantes de sua conversão milagrosa, sua resistência implacável diante da perseguição e o sacrifício supremo que elevou à glória dos santos. Não perca esta narrativa emocionante que prova que a graça divina pode transformar qualquer vida. No dia 5 de agosto, a Igreja celebra Santa Afra, que entrou para a glória no dia de sua morte. A perseguição à religião de Cristo, decretada por Diocleciano e Maximiano, estendeu-se aos territórios conhecidos como Vindelícia e Récia. Em Augsburgo, a cidade mais importante da Vindelícia, havia uma mulher mal afamada por seus costumes dissolutos. Chamava-se Afra. Assim como sua mãe, Hilária, era pagã e dedicava-se ao culto de Vênus, divindade a qual sua progenitora consagrara. Deus, em sua misericórdia, lançou o olhar redentor à pobre pecadora, que, atenta à graça divina, encontrou o perdão e se converteu a uma vida santa. Obrigados a fugir da fúria da perseguição que assolava a Espanha, dois santos homens, Narciso e o diácono Félix, abandonaram a Península Ibérica e chegaram a Augsburgo, onde procuraram hospedagem na casa de Afra, que os recebeu com muita gentileza, supondo, porém, que fossem pessoas do mundo, como tantos outros de sua habitual clientela. Antes de se assentarem à mesa, Narciso e Félix recitaram uma oração, que chamou a atenção da hospedeira. Indagando sobre a procedência dos hóspedes, soube que Narciso era bispo cristão. Esse conhecimento encheu-a de vergonha de si mesma e de um temor estranho, que até então nunca experimentara. Sentindo-se indigna de hospedar um bispo em sua casa, cheia de confusão, lançou-se aos pés de Narciso e confessou-lhe as desordens de sua vida. Narciso, movido de compaixão e ao mesmo tempo desejoso de livrar aquela alma das cadeias do pecado, prometeu-lhe o perdão, animando-a a ter confiança na divina graça. Como poderei ficar livre dos meus pecados, que são numerosíssimos? Perguntou Afra. Narciso respondeu-lhe: creia e receba o batismo. A salvação será sua herança. Animada por essa promessa, Afra chamou suas companheiras, Digna, Eunomia e Eutropia, e disse-lhes: o homem que veio hospedar-se em nossa casa é um bispo dos cristãos. Ele me disse que, se eu crer em Cristo e receber o batismo, ficarei livre dos meus pecados. O que acham que devemos fazer? Elas responderam: a Senhora é quem nos comanda. Fomos companheiras no pecado e estamos prontas para acompanhá-la no caminho da penitência, para obtermos o perdão das culpas. A noite toda foi passada com os santos homens, em oração. No dia seguinte, Afra contou a Hilária o que havia acontecido e pediu-lhe que desse abrigo aos dois hóspedes, contra os perseguidores. Hilária, de boa mente, atendeu ao pedido da filha, e assim Narciso e Félix passaram para a casa da mãe. Hilária recebeu de Deus a graça da conversão, confessando os pecados ao santo bispo. Em preparação para o santo batismo, Narciso ordenou que todas fizessem um jejum de 7 dias, para no 8º dia serem solenemente recebidas no seio da Igreja de Cristo. Assim se fez, e Afra, sua mãe e suas companheiras tornaram-se cristãs. Tal fato não podia ficar desconhecido. A autoridade, tendo notícia da conversão de Afra ao cristianismo, citou-a perante o tribunal, exigindo-lhe que voltasse ao culto dos deuses. Renda homenagem às nossas divindades, disse-lhe o juiz, pois é melhor viver do que morrer no meio de tormentos. Afra respondeu: fui uma grande pecadora porque não conhecia a Deus, agora, porém, meu desejo é me preservar das faltas que infelizmente cometi. O juiz retrucou: vá ao templo e sacrifique. Afra afirmou: Jesus Cristo é meu Deus. Tenho-o constantemente diante de meus olhos, a ele confesso meus pecados dia após dia e, sendo indigna de oferecer-lhe um sacrifício, quero, para honrar seu santo nome, sacrificar minha pessoa, para que este corpo, profanado pelo pecado, seja purificado pela penitência. O juiz insistiu: pensas que não sei quem és? Sacrifique aos deuses. Pessoas de tua laia não podem ter amizade com o Deus dos cristãos. Afra respondeu: nosso Senhor Jesus Cristo disse que veio do céu para salvar os pecadores.
Os evangelhos contam que uma pobre pecadora, que se lançou aos pés do Divino Mestre, dele recebeu o perdão dos pecados. Jesus Cristo mostrou-se amigo dos pecadores e com eles se sentou à mesa. O juiz tentou persuadi-la, sacrificando aos deuses, terás amigos e nada te faltará. Afra respondeu, não quero mais saber do vil ganho. O que possuo, quis dar aos pobres, e joguei-o fora, porque não o quiseram aceitar. O juiz disse, Jesus Cristo nem sequer te quererá. Afra, convicta, respondeu, confesso que não sou digna do nome de cristã, mas Jesus usou de misericórdia comigo e recebeu-me entre os fiéis. O juiz continuou, deves sacrificar aos deuses e terás muitas felicidades. Afra respondeu, minha felicidade está em Jesus Cristo, que na hora da morte prometeu o paraíso ao bom ladrão. O juiz ameaçou, renda homenagem aos deuses ou, na presença dos teus admiradores, sofrerás cruéis vergastadas. Afra, firme, respondeu, envergonho-me dos meus pecados e de mais nada. O juiz insistiu, digo-te ainda mais uma vez, ou sacrificas ou pagarás com a vida a desobediência. Afra, com determinação, respondeu, é justamente este o meu desejo, ser achada digna de sacrificar minha vida por Deus. O juiz, irritado, declarou, pois seja como queres. Serás submetida a cruéis tormentos e queimada viva. O juiz lavrou a sentença, ordenamos que a Etaira Afra, que se diz cristã, seja queimada viva, por ter se negado a sacrificar aos deuses. Imediatamente, os algozes se apoderaram da pobre vítima, levaram-na a uma ilha do rio Leque e amarraram-na a um poste. Afra, vendo os preparativos para o martírio, com os olhos molhados de lágrimas e elevados ao céu, rezou assim a Deus. Deus onipotente, Jesus Cristo, que viestes ao mundo chamar não aos justos, mas aos pecadores, livrai-me por meio deste fogo, que destruirá meu corpo, daquele fogo eterno, que atormenta corpo e alma. Os algozes juntaram lenha ao redor da mártir e atearam fogo. Afra disse ainda, graças vos dou, meu Jesus, porque vos dignastes aceitar o sacrifício de minha vida, vós que morrestes na cruz em satisfação dos pecados do mundo inteiro. A vós ofereço este meu sacrifício, vós que viveis com o Pai e o Espírito Santo. As três companheiras, Digna, Eunomia e Eutropia, presenciaram a cena da margem do rio. Como Afra, tinham recebido o batismo das mãos do bispo Narciso. O corpo de Afra, embora horrivelmente queimado, foi por elas e pela mãe Hilária, com todas as honras, sepultado em um lugar sagrado. O juiz, sabendo da conversão das companheiras de Afra, convidou-as a voltarem à religião pagã. Como nada conseguiu, condenou-as também à morte pelo fogo. Companheiras de Afra no pecado, seguiram-na na penitência e na conversão, e com ela receberam a palma do martírio. A cidade de Augsburgo venera em Santa Afra sua padroeira. Reflexões. A admirável conversão de Santa Afra é mais uma afirmação da verdade que a Sagrada Escritura ensina nestas palavras, Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva, ou Ezequiel 33:11. Ele, que nenhuma vantagem aufere do seu amor infinito, continuamente manifesta aos pecadores misericórdia e o desejo de perdoar, em vez de tomar vingança daqueles que o ofendem. Tanto amor Deus teve ao mundo, que por ele entregou seu Filho unigênito. João 3:16. Há um amor igual a este no mundo? Se Deus deu em sacrifício seu próprio Filho, certo é que não quer a morte do pecador. Sirvam estas considerações para levantar o nosso ânimo, quando tivermos a infelicidade de cair em pecado. De qualquer natureza e gravidade que forem os nossos pecados, se deles nos arrependermos e emendarmos a nossa vida, Deus nos perdoará de boa vontade e novamente nos aceitará como filhos queridos. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Roma, festa de Nossa Senhora das Neves. É o aniversário da consagração da basílica que o Papa Libério construíra no Monte Esquilino, dedicada a Nossa Senhora, Santa Maria Maggiore, por Sisto III, em 440. O milagre da neve é uma lenda medieval. A festa foi estabelecida por Pio V. Em Ascoli Piceno, o bispo mártir Emídio, sagrado bispo pelo Papa São Marcelo, foi mandado para Ascoli Piceno, onde, na perseguição de Diocleciano, recebeu a coroa do martírio. Em Antioquia, Santo Eusígnio, que, na idade de 110 anos, foi condenado à morte por Juliano Apóstata.
Em Chalon-sur-Marne, São Memil. Romano de nascimento, foi sagrado bispo por São Pedro. Como bispo missionário, converteu a população daquela cidade de que era pastor. Na Inglaterra, o santo rei Osvaldo. Santa Afra, rogai por nós. Oremos, o Senhor nosso Deus, que concedestes a Santa Afra a graça do martírio, concedei-nos, por sua intercessão, que possamos sempre seguir firmemente o caminho da fé e testemunhar com coragem o vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.